Olá, pessoal, voltando aqui agora no capítulo 2, nós vamos iniciar aí o projeto em si. Até agora a gente fez a análise, a gente classificou a edificação, que a gente faz na própria etapa do orçamento até. Mas agora a gente vai começar mesmo o projeto, tá? Aquelas análises anteriores, elas vão adiantar o nosso projeto. Agora vai ficar mais fácil. Porém, nós vamos iniciar mesmo agora, porque aquela parte anterior, igual eu já falei, a gente faz até mesmo no orçamento para saber qual vai ser o nível de dificuldade do projeto. Então, sem aquela análise, eu não sei se vai ser um projeto fácil ou difícil de fazer. Por experiência, com o tempo, você vai bater o olho e você já vai ter uma noção. Mas é só com análise mesmo que a gente vai ter certeza de tudo que vai precisar para a gente poder precificar corretamente. Então, agora a gente vai colocar a mão na massa, vai começar aí o projeto em si. E aqui nós temos as considerações iniciais, onde eu falo que vocês vão ter acesso aí a esse projeto completo, finalizado, esse projeto que a gente tem feito. Então, eu espero que vocês façam ele aqui junto comigo e depois vocês possam conferir ele finalizado, ver se faltou alguma coisa, ver se está bem parecido. Igualzinho não vai ficar. Nem se eu mesmo fizer de novo, ele não fica igual, tá? Mas todas as medidas têm que estar lá conforme norma, né? Conforme o que é exigido. Então, isso é o que interessa. Então, nós temos aqui a planta do projeto, já tem ela aqui para facilitar. Tem aqui o pavimento térreo, onde a gente tem as lojas e o acesso para subir para o segundo pavimento. No segundo pavimento, nós temos as salas comerciais e temos os banheiros, alguns banheiros aqui também que são comuns. Bem, a primeira coisa, pessoal, que eu faço para iniciar o projeto é preencher um formulário. Eu criei esse formulário aqui no próprio Excel, tá? Bem simplesinho. Então, todo cliente meu tem um formuláriozinho desse, que às vezes eu não preciso abrir um projeto inteiro para saber alguma informação desse projeto, como área, por exemplo, como ocupação. Então, às vezes, só de abrir o formulário eu já consigo saber a informação dessa edificação. Então, eu sempre gosto de preencher esse formulário para facilitar aí até na hora mesmo de consulta aí, futura, né, para esse projeto. Então, o que eu coloco lá nesse formulário? Coloco a área, a altura, grupo de ocupação, se a edificação é independente ou não, porque isso que vai influenciar, tá? Porque se for uma edificação, por exemplo, for só uma loja dentro de um prédio, eu não posso fazer só o projeto da loja, tem que fazer o projeto do prédio inteiro. Então, essa informação é importante. Aí tem a área bruta da edificação, altura, carga de incêndio predominante, se for mista, né, edificação mista, risco da edificação e tipo de cobertura. Aqui, depois dos dados da edificação, a gente anota, né? E a gente vai lá na IT01 para a gente saber que tipo de edificação é esse que a gente está adotando, tá? Então, aí a gente vai classificar o nível de risco. Se for um projeto técnico simplificado, a gente vai analisar aqui nessa tabela, saber se ele é nível 1, nível 2 ou nível 3. Nós temos também uma cartilha do Corpo de Bombeiros. Essa cartilha aqui, posso deixar aqui como material complementar para vocês, onde a gente faz essa primeira análise também para licenciar a edificação. Então, por exemplo, eu tenho uma loja dentro de um prédio e eu quero licenciar só essa loja. E a primeira vez ali que eu tô mexendo com a VCB, o prédio ainda não tem a VCB. Então, o que eu faço? Se eu tiver um CNPJ, eu consigo licenciar essa loja, tá? Mesmo ela pertencendo a um prédio maior, digamos assim. Eu consigo um AVCB provisório. Então, essa cartilha aqui,
ela é para isso, é para licenciar a edificação de poucos metros quadrados, ou uma empresa nova que está aí dentro de uma edificação, tá? Então, por exemplo, abri meu escritório de engenharia em um prédio da cidade, esse prédio não tem AVCB, e o bombeiro foi lá e notificou a minha empresa. Então, vou pegar meu CNPJ e vou licenciar ali o meu escritório, junto com essa cartilha aqui, que eu vou conseguir aí um AVCB provisório, tá? Então, ó, aqui é como se fosse aquela tabela lá que eu mostrei para vocês. Ó. A gente tem um nível de risco 1, 2, 3. E aqui fica até mais fácil da gente analisar, tá? Lendo aqui essa cartilha. Aqui é pelo KNAI. Então, pelo KNAI, ele já vai conseguir classificar aí, por exemplo, já vai filtrar as edificações de nível 3. Então, se for tintas, produto derivado do petróleo, ele já cai lá no nível 3 de risco, tá? Então, tem aqui como vai classificar, tá? E a classificação também, ela não é só pelo tipo de produto que eu estou vendendo e etc. É também pela área. Então, se for uma área aí de até 200 metros quadrados, eu considero que é nível 1. Se for de 201 a 930, nível 2. E acima de 930, nível 3. E aí, aqui ele vai te dando orientação de quais etapas que você vai seguir. Então, você vai cadastrar sua empresa lá e bem provável que você vai conseguir o licenciamento provisório, tá? Você vai ter um tempo aí, para que serve esse licenciamento provisório? Você vai ter um tempo aí para regularizar a edificação, tá? Então, você vai seguir os passos dessa cartilha, está bem explicado aqui. Não tem como eu fazer, porque eu preciso de um CNPJ, preciso entrar lá no portal do CIEM, e aí eu não consigo fazer isso para vocês. Mas a cartilha aqui tá bem explicadinha, tá? Então, só seguir aqui, aí vocês vão conseguir fazer esse licenciamento. Eu vou deixar essa cartilha aqui como material complementar para vocês, tá? Então, a gente vai avaliar aqui a nossa edificação. E aqui mesmo fala, edificação até 200 metros quadrados, de 200 a 930 e acima de 930. Então, aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3. E aí, vocês vão respondendo algumas perguntas, se perguntar aqui, tá? E aí, vocês vão conseguir saber se realmente ela é nível 2 ou nível 3. Porque, às vezes, a minha edificação, ela tem 300 metros quadrados, mas ela é uma edificação que tem um uso coletivo a mais de 100 pessoas. Então, ela vem cá para o nível 3, tá? Mesmo que a área seja menor. Então, pronto, a gente vai classificar o nível de risco da edificação através dessa tabela aqui. Quando for PTS, que é Projeto Técnico Simplificado, se cair no nível 3, gente, é porque não é PTS, é Projeto Técnico, tá? Então, acima de 930 metros já é Projeto Técnico. Se cair no nível 2 ou nível 1, aí é Projeto Técnico Simplificado. A nossa edificação aqui, a gente vai fazer essa classificação com aquela tabela e a gente vai ver que ele é um PTS, tá? Porque ele não ultrapassa 930 metros quadrados, a área bruta, né, da edificação, a área construída. E é uma edificação que não tem aí um funcionamento de risco, né? Não vende GLP lá, não vende tinta, etc. Então, vai cair aí no nível 2, tá? Observando a tabela, a gente vai ver que ela vai se enquadrar no nível 2. Então, a partir dessa informação, a gente vai observar aí, lá na IT01, os itens 5.4. Os tipos de projetos de segurança contra incêndio e pânico. Que a gente tem o PT e o PTS, tá? Então, o projeto técnico simplificado, o que acontece? O bombeiro não vai analisar esse projeto, que é o nosso caso aqui, esse projeto aqui.
Você precisa do projeto, mas o bombeiro ele não vai analisar. Então, mas para que serve isso? Para o cliente ir lá e executar o projeto. Então, você vai fazer o projeto, o cliente vai chegar na edificação, vai executar as instalações. Depois que ele instalou tudo, você vai pedir a vistoria do bombeiro. Aí o bombeiro vai lá e ele vai avaliar o quê? A vistoria. Ele vai ver se está de acordo com o projeto e se está de acordo com as normas. Então, às vezes está de acordo com o projeto, mas no projeto você esqueceu de colocar um extintor lá na garagem. Então, ele vai notificar e vai pedir para você colocar esse extintor lá na garagem. É muito difícil o bombeiro ele te multar por causa de um erro assim comum. Geralmente, ele vai te notificar para você corrigir, certo? Então, o PTS é isso, ele não vai analisar seu projeto, falar se está certo, se está errado. Ele vai analisar no ato da vistoria, tá? O PT, que é o projeto técnico, ele já não é simplificado mais. Ele vai precisar de análise. E aí é um processo mais demorado, porque até analisar lá no bombeiro, geralmente ele notifica, é muito difícil ele não notificar nada. Então, quando eu falo notifica, é que ele fala o que você está errando, ou o que você está esquecendo. Às vezes você esqueceu de colocar um extintor, ou às vezes você colocou um extintor errado. Aí ele vai te notificar, falar, corrige isso. Você tem direito a uma correção. Então, se passar disso, você tem que pagar outra taxa de análise. Então, para analisar, você paga uma taxa também. Geralmente, o cliente paga. A gente, projetista, não paga taxa nenhuma no bombeiro. Então, o proprietário, o cliente que vai pagar essa taxa. Porém, se você errar mais de uma vez, você vai dar prejuízo para o cliente. Então, o correto seria você arcar com as demais vezes que se você estiver errando muito. Seria o mais justo. Os meus projetos nunca voltaram mais de uma vez. Então, o bombeiro notifica uma vez, eu corrijo, e aí o bombeiro aprova. Então, não tive ainda que pagar a segunda taxa. Ainda bem, né? Eu presto muita atenção, faço dúvida técnica para não ter que voltar mais uma vez, tá? Então, o projeto técnico, ele tem essa desvantagem também, que ele vai ser analisado. A vantagem, ele vai ser analisado, aí você tem uma segurança a mais, que o bombeiro está analisando, está vendo o que você está errando. Porém, ele vai te cobrar por essa análise, e se você errar mais de uma vez, ele vai te cobrar de novo. E às vezes a taxa não é barata, porque às vezes é um projeto de 5.000 metros quadrados, então a taxa fica cara. Tá? Se for um projeto pequeno, aí a taxa ainda é um pouco mais barata, mas se for um projeto maior, a taxa fica cara. Então, não é legal você ter que arcar com isso. Às vezes, não paga nem o projeto que você está fazendo, tá? Tem que tomar esse cuidado também, na hora de fazer o orçamento. Considerar aí, pelo menos uma parte do pagamento dessa análise, né? Então, tá. Explicado aqui qual a diferença do PT e do PTS, que é o projeto técnico simplificado. O nosso caso aqui é o PTS, é um projeto simplificado. Então, não vai ter análise do bombeiro. E o PTS também, ele tem outra particularidade, ele não tem hidrante. Tá? Então, o PTS ele não tem hidrante. Então, ele vai ter as medidas básicas, que é saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintor de incêndio. Vai ter essas medidas básicas. Não vai ter aí hidrante de incêndio. O PT, geralmente, ele já solicita o hidrante e outras medidas além também. Então, aqui, como que a gente vai saber quais medidas de segurança que a gente vai precisar do nosso projeto? Como eu disse, o PTS a gente já sabe que são as 4 básicas, mas a gente tem que analisar as tabelas, tá? Então, lá na IT01, a gente tem essas tabelas com as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Então, essa análise inicial que você vai fazer aqui, quais medidas você vai utilizar, você vai fazer para qualquer projeto, não só para o PTS. Para o PT também a gente segue esse mesmo passo.
Então, a gente vai lá no IT01 para ver onde é que estão essas tabelas. Pronto, vim aqui na IT01, estou aqui na página 28, que começa aí a mostrar as tabelas, né? Então, a gente tem aqui, ó, tabela do grupo A, tabela do grupo B, do grupo C, do grupo D, e assim vai seguindo os grupos. O nosso grupo é o grupo C e o grupo D. Então, nós vamos analisar as duas tabelas, tá? As duas tabelas. Então, nós temos lá, depois que eu preencher aquele formulário que eu mostrei para vocês, a gente vai ver qual que é a classificação da nossa edificação. Se é C1, se é C2, se é C3. E aqui também o D, CD1, CD2, CD3, para saber qual tabela que a gente vai utilizar. Porque tem tabelas que está separado. O grupo E está aqui. Mas tem, por exemplo, aqui ó, o grupo F. Ele tem uma tabela aqui do grupo F. Ele tem duas tabelas do grupo F. Ó. O F5, F6, F11 está em outra tabela, diferente dos demais Fs. Então, a gente tem que saber também essa classificação aqui para a gente usar a tabela correta, tá? O grupo C e D só tem uma tabela, então não vai ter esse erro. Porém, os outros grupos, como a gente viu, pode ser que tenha mais de uma tabela aí. Então, a gente tem que ver qual que é a divisão aí que a gente vai adotar no nosso projeto. Então, por isso que é importante a gente preencher aquele formulário lá de início, para saber que tipo de edificação a gente está analisando. Então, a nossa tabela é essa aqui do grupo C. Voltando aqui, ó, no nosso formulário, essas informações aqui, elas vão estar aqui no formulário. Então, ó, a nossa divisão lá é C1, C2 e D1. Então, nós vamos analisar para essas divisões aqui. Voltando aqui lá na IT01, na tabela, a gente tem aqui, ó, C1, C2 e C3. O C1 e o C2, que é o nosso caso, ele vai usar a mesma tabela, ela não está separada. Então, nós vamos usar a mesma tabela aqui. Então, vai ser uma análise só para esses dois, tá? Vejam que já tem uma nota aqui, ó, nota 9. A gente tem algumas notas aqui em parênteses. Essas notas, elas estão aqui embaixo, tá? Aí aqui fala a área de armazenamento de mercadorias no salão de vendas com altura de armazenamento superior a 3,70 será classificada como depósito, resultando na classificação ocupação mista CJ para a edificação. Então, aqui, em algumas áreas comerciais que tem aí esse depósito e essa altura de armazenamento for maior do que 3,70, ela tem que considerar a edificação já como um depósito e não mais como um comércio. E a tabela para o depósito é do grupo J. Então, quer dizer que a pessoa também vai ter que analisar a tabela do grupo J. Mas aqui não é o nosso caso, a gente não tem espaço ali para ter armazenamento, não. Então, ó, aqui a gente vai analisar essa coluna aqui, ó, a primeira coluna, que é menor ou igual a 12 metros a nossa altura, porque a altura da nossa edificação, ela não atinge os 12 metros. Então, nós vamos analisar essa coluna aqui, tá? Se tivesse acima de 12 metros, seria até 30, né? Seria essa, acima de 30 até 54 essa, e acima de 54 essa coluna. Então, que vai também pela altura, tanto pela classificação aqui, ó, pela divisão, e pela altura. Então, que a gente vai analisar aí. Aqui, ó, acesso de viaturas é uma das medidas de segurança. Aqui tá marcando um X, que eu vou ter que adotar essa medida. Só que ela tem uma nota, a nota 8. Então, nós vamos ver aqui qual que é a nota 8. Ó. Fala aqui, ó. Exigido quando a área total for superior a 930. Não é o nosso caso. A nossa área, se a gente voltar aqui, total é de 605 metros quadrados. 606 arredondando aí. Então, não dá os 930. Então, quer dizer que eu não vou utilizar essa medida aqui no meu projeto.
Aqui, ó, segurança estrutural contra incêndio. Aqui tá falando que tem que ter, porque tem um X. Só que tem uma nota também, nota 2. E a gente vai ver aqui, ó, exigido quando a área total for superior a 930 metros. Também não é o nosso caso, tá? A gente não vai adotar essa medida. Compartimentação horizontal, mesma coisa. Tem a nota 2 e a nota 6. A nota 2, ela já nos livra dessa medida aí. A nota 6 fala que pode ser substituída por chuveiros automáticos. Mas a gente não vai precisar dessa medida. A nota 2 já exclui ela aí da nossa análise. A compartimentação vertical não é exigida, então não vai ter também. Saída de emergência, tem um X, não tem nota nenhuma, então a gente vai utilizar saída de emergência. Plano de intervenção de incêndio, precisa, só que tem uma nota. A gente vai ver aqui, ó, quando a área total do grupo C for superior a 2.000 metros quadrados. Então, quer dizer que nós não vamos precisar, nossa área é bem menor do que isso. Brigada de incêndio, nota 3. Quando a área total for superior a 2.000 metros, também não vai precisar. Iluminação de emergência, só tem um X, vamos precisar. Detecção de incêndio, sim. Somente para a divisão C3, que possui divisão F5, F6 e F11, com população superior a 500 pessoas. Não é o nosso caso também, tá, gente? A gente não é C3, a gente é só C1 e C2. Por isso que é importante a gente saber que divisão que a gente está lidando. Alarme de incêndio, nota 3. A área também superior a 200 metros, então não vamos usar. Sinalização de emergência, vamos utilizar, só tem um X. Extintor também só tem um X. Hidrante, tem a nota 1. Exigido quando a área for superior a 930, exceto para construções concluídas até 1º de julho de 2005, onde a área considerada vai ser de 1.200 metros quadrados. Não é o nosso caso também, a gente não vai precisar de hidrante. Chuveiro automático não é exigido. Controle de material de acabamento, nota 4. Aqui acima de 2.000 metros, não. Controle de fumaça, nota 5. Grupo C3 também não. Então, gente, ó, só aquelas 4 medidas básicas que eu já havia comentado com vocês, ó. Saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência e extintores de incêndio. Então, é assim que a gente vai analisar essa tabela, tá? Então, aqui a gente analisou a tabela do grupo C. Agora, a gente precisa também analisar a tabela do grupo D. Então, por quê? Porque ela é uma edificação mista, para a gente ver se vai cair nas mesmas regras aqui ou não, tá? Lá a gente tem grupo D1 e também é menor do que 12 metros. Aí a gente já começa aqui, ó, nessa coluna. Acesso de viaturas, nota 5. Às vezes a nota muda, tá? Não é a mesma que tá aqui, não. Não é a mesma da 5, não. Às vezes é a mesma, às vezes não é. Então, tem que analisar a nota aqui da tabela. Exigido quando a área total for superior a 930. Então, o caso não é o nosso caso. Segurança estrutural não pede, compartimentação horizontal não pede, vertical também não. Saída de emergência pede. Plano de intervenção não, brigada não. Iluminação pede. Detecção não. Alarme de incêndio, nota 4. Acima de 2.000 metros, então não. Sinalização vai exigir. Extintor também vai exigir. Hidrante, nota 1. Superior a 930 metros, então não vai utilizar. Chuveiro não pede. Controle de material de acabamento, nota 6. Exigida nos auditórios. Lá não temos auditório, então não vamos utilizar. Controle de fumaça não exigido. Então, ó, gente, aqui caiu nas mesmas medidas, tá? Que é saída de emergência, iluminação, sinalização e extintor. Tabela do grupo D também analisada. Nós vamos precisar só das 4 medidas básicas aí de prevenção contra incêndio. Então, assim que a gente vai saber
quais medidas a gente vai utilizar na nossa edificação. Então, a gente já viu que é saída, iluminação, sinalização e extintor. E aí, pessoal, aqui o livro ele continua, depois que a gente descobriu quais medidas a gente vai utilizar na nossa edificação, isso aí serve, gente, para projeto técnico também, você vai fazer essa mesma análise. Só que lá vai ter mais medidas, talvez vai ter acesso de viaturas, talvez vai ter compartimentação, vai ter outras medidas, tá? Aqui no livro a gente trata das medidas básicas. Então, você precisa aí saber dessas medidas básicas, precisa entender bem delas para você fazer um projeto mais complexo. Então, você precisa iniciar aqui mesmo, do jeito que eu estou ensinando para vocês. Aqui, ó, medidas de segurança contra incêndio, a gente vai começar a falar das medidas, tá? Então, o livro, ó, ele vai falar de cada uma dessas medidas aqui para vocês. Aqui vai ter o vídeo, esse vídeo que eu tô falando aqui para vocês. E vocês vão ter aí, explicando aí no livro, cada uma dessas medidas. Ó, saídas de emergência, a gente analisou lá no capítulo anterior, porque a gente fez essa pré-análise antes, tá? Então, agora chegou a hora só de preencher aí o memorial dessas saídas. Aí aqui tá o exemplo de memorial. Iluminação de emergência, aí que eu falo um pouquinho da iluminação de emergência. Mostro que o tipo de iluminação que vocês vão utilizar, vocês podem utilizar aí a iluminação que é a mais utilizada, que é essa de LED, 30 LEDs, que é essa lâmpada muito mais barata, ou a tipo farol, que é uma iluminação mais forte, mais potente, utilizada aí em galpões e boates, por exemplo. E aqui, essas aqui são as utilizadas em geral, que a gente utiliza aí no dia a dia, nos prédios residenciais, comerciais. Ela atende muito bem, tá? Então, a maioria dos projetos a gente utiliza essa aqui. Quando é industrial, projeto industrial, galpão, salão de festa, onde as luzes competem aí, a gente prioriza essa tipo farol, que ela é uma lâmpada mais forte, porém ela é mais cara, muito mais cara do que essa aqui, tá? Então, aqui a gente fala um pouquinho da iluminação de emergência, a altura que a gente vai colocar essa lâmpada. A gente fala também onde a gente vai colocar essa lâmpada, tá? Aqui, ó, geralmente são nas rotas de fuga. As rotas de fuga a gente coloca essas setinhas aqui, ó, para sinalizar onde vai ser a rota de fuga da nossa edificação. Então, a iluminação, ela tem que estar presente nessa rota de fuga. E aqui, ó, um exemplo para vocês, ó, a nossa rota de fuga, ela não começa da sala, ela começa aí dos locais comuns. Então, aqui a gente vai falando sobre a iluminação, qual simbologia que a gente vai utilizar. Por exemplo, para aquele bloquinho de 30 LEDs, a gente utiliza esse ponto aqui de iluminação de emergência comum. Já para o tipo farol, a gente utiliza esse bloquinho duplo aqui, tá? Então, essa aí é a simbologia que a gente vai utilizar lá no nosso sistema. O sistema ele tem que ter uma bateria extra, porque, né, se a energia acabar, ele tem que ter um tempo aí iluminando. Então, a gente coloca esse símbolozinho para destacar que o sistema ele tem a garantia dessa bateria. Ele tem essa bateria extra aí. Então, aqui, ó, tem um exemplo já feito, onde que eu coloquei aqui as luminárias, tá? Foi colocada as rotas de fuga, tá vendo? Não coloquei dentro das salas, coloquei nas rotas de fuga. Em escolas, geralmente a gente coloca em sala de aula, principalmente escola infantil. Mas, quando não se trata de escola, a gente não precisa necessariamente colocar a iluminação dentro das salas. A gente coloca somente mesmo na rota de fuga em si, a rota comum de fuga, tá?
Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre a iluminação, falamos aqui sobre extintor, a classe do fogo, ABCD, K, que a gente tem agora, né? Então, aqui vai explicando direitinho para vocês como que a gente vai dimensionar também esses extintores, tá? Então, todas essas medidas que a gente viu, também aqui está mostrando como é que vocês vão fazer, como que vai ser o dimensionamento também aqui no livro, de forma bem visual, ó, tá aqui como que vai ser o dimensionamento desses extintores, qual extintor que vai ser utilizado, etc. E a parte também de sinalização, também está bem explicada aqui, para vocês também fazerem o dimensionamento da sinalização. No final, vocês vão ter o projeto aí todo preenchido, praticamente finalizado, tá? Então, é isso, pessoal. Chegamos aqui na conclusão e espero que tenha ajudado vocês aí, todas essas explicações, todo esse conteúdo.